Capítulo 29. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Rute, capítulo 4, verso 14. Meia hora depois, Noemi estava no telhado da nossa casa anunciando o meu casamento até os confins de Belém, que aconteceria em um par de semanas. Eu e Boaz a assistíamos a tudo lá de baixo. Minha mão estava pousada no braço dele e um grupo de moradores havia se reunido à nossa volta para comemorar, assim como Ana, Raquel e Nadav. Em certo momento, meu noivo me mirou com os olhos suaves. Acho melhor eu ir começar a preparação. Pelo visto, nosso povo gostou da notícia e vai esperar por uma grande festa de matrimônio. Fiquei olhando sua linda face por um momento. Mal podia acreditar que em poucos dias seríamos marido e mulher. Como conseguiu convencê-lo? Indaguei, referindo-me a Baruque. Boaz olhou para a frente e deu um sorriso sagaz. Eu apenas lembrei a ele como sua adorada esposa iria ficar contente por dividir a herança dos filhos dela com outra. Segurei a risada. Preciso tomar cuidado com esse seu lado manipulador. Meu noivo beijou a minha bochecha e chegou perto do meu ouvido. Tarde demais, meu amor. Em poucos dias já será a minha esposa. Empurrei o seu ombro com o meu, depois fiquei séria de novo. Naama já sabe disso? Em breve ela saberá. Boaz pareceu relaxado. Aliás, eu ainda não agradeci a você. Mirei seu perfil com as sobrancelhas unidas. Agradecer o quê? Prestei atenção em tudo que me disse sobre ela. Boaz revelou. Naama estava mesmo muito perdida, se sentindo insegura. Uma noite, ela descobriu que você estava hospedada na nossa casa e veio tirar satisfação comigo em meus aposentos. Geralmente, eu me aborreceria com ela, mas dessa vez não me irritei. Eu vim orando ao Senhor sobre como abordá-la. Puxei-a pela mão para se sentar e conversei com ela olhando nos olhos. Expliquei que eu a amava como uma filha, apesar de Naama tornar os meus dias um caos. No início ela se enraiveceu, mas depois foi se acalmando e me escutou com mais atenção. Eu lhe garanti que nunca forçaria a se casar com ninguém, e que mesmo que eu me casasse, continuaria cuidando dela por ser minha prima. Parece que minhas palavras lhe trouxeram um pouco de paz, pois desde então parou de me perseguir e ficou um pouco mais gentil com os criados. Virou o rosto pasmo para mim. Sabia que ela ficou toda boba na festa por ter ganhado uma tulipa de algum rapaz? Preciso descobrir logo quem foi o sortudo que a agradou. Eu ri. Não podia descrever a alegria que sentia ao ouvir aquela notícia. Afinal, Naama era como eu pensava. Deus havia colocado em mim uma empatia inexplicável por ela. Talvez porque, no fundo, ninguém poderia compreendê-la como eu. Comecei a imaginar que os planos de Deus para eu entrar naquela família iam muito além de suprir as minhas próprias necessidades. Decidi tentar ser para Naama a referência de mulher que Noemi havia sido para mim. No fim da tarde de alguns dias depois, eu saía de casa carregada em minha liteira e cercada pelas minhas amigas. Noemi havia colocado uma tiara de flores em minha cabeça para segurar o fino véu que cobria o meu rosto. Meus amigos da cidade me cercaram, tocando tamborins e cantando até a casa do noivo. Quando chegamos perto da plantação, avistei de longe Boaz e o sacerdote debaixo da rupá, uma espécie de toldo que simbolizava a união de Isaque e Rebeca, quando ele simplesmente pegou sua mão e a levou para a tenda da mãe, tornando-se lá marido e mulher. A nossa tenda, no entanto, estava cercada de rostos queridos, sem nenhuma privacidade. Os convidados me esperavam pelo caminho, sacudindo folhas de palmeiras e segurando tochas de fogo. Entre eles, avistei o rosto de meu querido amigo Nadav, que curvou-se para mim na altura da cintura quando a minha liteira passou. Olhei para a frente novamente, captando o olhar do meu noivo. Suas mãos estavam cruzadas na frente da sua túnica muito bem elaborada, de cor púrpura. Os braceletes de ouro que carregava no pulso cruzavam-se uns por cima dos outros. Suas botas de couro estavam impecáveis, como se as usasse pela primeira vez, e ele tinha sobre os cabelos um turbante tão imponente quanto o do sacerdote.
Nada disso, porém, comparava-se com a beleza que vislumbrei quando Boaz sorriu para mim. Balançando em minha leteira, não pude deixar de sorrir de volta. Era como se toda minha história tivesse pavimentado meu caminho até ali. Na verdade, nossos votos matrimoniais já haviam sido feitos secretamente, no noivado oficial na frente do sacerdote. Essa nova festa seria somente para alegrar os amigos. Afinal, Boaz tinha sangue hebreu e, como tal, adorava uma comemoração. A cerimônia foi rápida, regada pelas lágrimas de Noemi. Em seguida, eu e meu marido sentamo-nos debaixo da tenda coberta de narcisos brancos e amarelos. Nossos convidados divertiam-se por todo lugar. Alguns comiam, dançavam, outros cantavam e alguns paravam na nossa frente e recitavam partes das Escrituras como maneira de nos honrar, me deixando emocionada. Observei com alegria Nadav e Ana dançando juntos, alternando as palmas das mãos enquanto rodopiavam em meio círculo. Eu sabia que meu amigo sempre sentiria falta de Afra, assim como eu de Malom, mas também sabia, olhando para o meu noivo, que Nadav poderia ser feliz novamente. Finalmente a noite chegou e com ela um friozinho abençoado. Minha senhora! Boaz chamou a minha atenção. Virei o rosto para ele. Uma de suas mãos estava na minha e a outra carregava uma taça de vinho. Suportei com paciência a congratulação de todos os nossos convidados. Acho que agora prefiro me recolher aos nossos aposentos. Senti meu sangue esquentar e mirei-o com um olhar de leve assustada. Mas já? Eu cocei o nariz. Acho que preciso me preparar um pouco primeiro. Você terá o tempo que eu terei para terminar de beber essa taça. Ele ergueu o copo e piscou. Prendi a respiração e olhei para a frente, tentando parecer completamente segura. Eu não estava com medo de ter relações. A parte boa de não ser mais uma dama era que eu já sabia o que me esperava. Meu medo era não satisfazer as expectativas do meu novo marido. Não demorou muito para Boaz beber o resto do vinho e colocar seu recipiente de lado. Vamos? Estendeu uma mão para mim, cheio de pressa. Quando viu que eu hesitei, Boaz deu um sorriso de lado e apoiou o cotovelo no braço da cadeira, achando graça. Bom, olhou para a festa. Você pode ir com Baruque, se preferir. Apontou o jovem dançando com a esposa. Basta convencer a chata da mira. Soltei uma risada pelo nariz. Depois resolvi entrar na brincadeira. Olha que ele é bem atraente, comentei. Boaz apertou os olhos castanhos com um brilho sardônico. Depois chegou bem perto do meu ouvido. Não, sua malandrinha. Ou virá comigo ou com mais ninguém. E então me puxou para ficar de pé ao mesmo tempo que ele. Enquanto a festa continuava, Boaz pegou minha mão e colocou-a em seu braço. Depois me conduziu para o meu novo lar. Pelo caminho, algumas pessoas sorriram e nos jogaram sementes, desejando que o casamento fosse frutífero. Isso era tudo o que eu mais desejava. Lá dentro, havia um quarto preparado para nos receber. Entrei primeiro. Não era o mesmo cômodo que meu marido usava quando não era casado. Era um aposento maior. Estava lindamente enfeitado com flores e velas ao redor de um colchão de peles aparentemente muito macio. Meu coração encheu-se de alegria ao saber que todos os dias eu o veria ali. Quando me virei para trás para olhá-lo, meu marido me mirava com olhos intensos. Segui até ele, com o queixo começando a tremer. Delicadamente, Boaz puxou o véu transparente da frente do meu rosto e o colocou para trás. Quando percebeu a minha atenção, pôs as duas mãos em meus ombros. O que foi? Por que está tremendo? Quis saber. Nada. Baixei os olhos com medo de desapontá-lo. Eu tinha medo de que esperasse algum tipo de desempenho diferente por eu não ser mais uma virgem. Só não quero que crie grandes expectativas. Faz muito tempo que eu não estou com um homem. Uma de suas mãos acariciou minha face suavemente. Ele esperou alguns segundos antes de me dizer: toda mulher, donzela ou não, é um solo intocado que precisa ser cultivado com paciência. E neste ponto, os poucos fios cinzas da minha barba entram em vantagem no lugar do vigor.
Espiei o seu lindo rosto próximo ao meu. Boaz falava como quem já tivesse tido experiências com várias mulheres. Será que eu seria suficiente? Eu tenho medo, senhor. Medo de quê? De não poder lhe dar filhos. Confessei sem reservas. Boaz sorriu com ternura. Deixe essa questão para o Deus de Israel. Você é tudo de que eu preciso neste momento, Ruth, e tudo que eu sempre vou precisar. E se algum dia Deus nos conceder a dádiva de ter um filho, ele será de Malom, mas também será meu. Ele herdará as terras dele e as minhas. Afinal, ainda não tenho outros filhos. Por ora será meu único herdeiro. Por ora? Virei o rosto de lado, subitamente entristecida, e amaldiçoei a mim mesma. Eu estava conseguindo arruinar a nossa noite de núpcias. Ainda não tenho outros filhos, ele disse. Será que Boaz pensava em se casar novamente com outras mulheres para ter uma casa cheia? Ou ter concubinas? Eu nunca havia cogitado realmente dividi-lo com outra mulher. Se isso acontecesse, meu coração ficaria partido, mas eu estava disposta a aceitar em silêncio. Afinal, a bondade do meu remidor já havia se estendido sobre mim e minha sogra muito mais do que merecíamos. Eu não podia exigir nada mais. Boaz percebeu meu semblante caído e ergueu meu queixo com uma mão. Lágrimas indesejadas tomaram meus olhos. Por que ainda está tão preocupada, carinho? Dei um sorriso fraco e funguei. Não quero aborrecê-lo com meus pensamentos. Às vezes sou muito egoísta. Um canto de sua boca se levantou. Egoísmo não é uma palavra que combine com minha esposa. Diga, Ruth, o que lhe perturba. Mordi os lábios pensando se deveria falar. Entretanto, eu acreditava que as bases do casamento deviam sempre passar por falar a verdade. Por isso, fechei os olhos e confessei. Temo que eu não esteja preparada para dividir o Senhor com outra mulher. Boaz abafou uma risada, depois sua expressão ficou confusa. Que outra mulher? Abri os olhos e o encarei. O Senhor falou sobre ter outros filhos. Pensei que quisesse ter mais esposas, depois de mim. Os olhos dele brilharam, divertidos, quando conteve uma segunda risada. Em seguida, meu marido emoldurou meu rosto com as mãos, obrigando-me a encarar os seus olhos castanhos. Eu passei a vida inteira esperando que Deus me mostrasse quem seria a mulher ideal para mim. Cheguei a pensar que nunca a encontraria. Não vou negar que tentei me conformar com outras concubinas que tive, mas nenhuma delas tocou mais forte em meu coração. Entretanto, você... Ele passeou com os olhos por minha face como se o acariciasse. Desde a primeira vez em que lhe vi, eu sabia que tinha algo diferente. Só não sabia que era o Senhor quem havia preparado o nosso encontro. Eu esperaria por você mais 1000 anos se fosse preciso. Por que mais eu precisaria de outra mulher quando eu tenho a que mais amo no mundo? Suas palavras desceram como um rio quente dentro de mim. Segurei em seus pulsos emocionada. Tem certeza disso? Seus braços se libertaram e Boaz envolveu a minha cintura. Não vou perder tempo regateando com uma mulher teimosa. Eu ri e sequei os olhos. Nunca poderia agradecer o suficiente o que fez por mim e minha sogra. Ele lambeu os próprios lábios enquanto mirava os meus, depois abriu um sorriso travesso. Bem, você pode tentar, sugeriu. Sorri timidamente. Tentar como? Seja criativa. Assim, dei um estalinho em sua boca. Ele fechou um dos olhos. Acho que consegue fazer melhor do que isso. Deixei minha cabeça cair de lado. Você está querendo uma boa dose de gratidão? Não economize, ele sugeriu. Passei os braços pelo seu pescoço. Sim, meu senhor, como meu marido mandar. E então deixei de lado as minhas preocupações e caímos juntos na cama.